Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos bem, se cuidando direitinho na medida do possível. Pois bem pessoal, neste encontro de hoje vamos discutir aí um pouco sobre a democracia e os partidos políticos no Brasil. Lembrando que nos nossos últimos encontros discutimos um pouco sobre a conformação do Estado moderno, passando pelo Estado liberal, o Estado socialista, o Estado fascista, né? E aí mais recentemente no Estado de bem-estar social, culminando no Estado neoliberal. Então, a ideia de hoje é a gente poder pensar um pouco como é que a democracia e os partidos políticos se desenvolveram no Brasil ao longo do século XX. Bem, pessoal, e antes de começar propriamente o conteúdo do encontro de hoje, relembrar aí para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que lançaremos aqui pelo canal, beleza? Pois bem, antes da gente pensar propriamente sobre a democracia e os partidos políticos no Brasil, é fundamental, novamente retomo isso, da gente refletir de que a democracia e o Estado brasileiro e a forma como ocorre o processo eleitoral no Brasil nem sempre foi assim. Isso é muito importante, em alguma medida, para a gente ter uma noção desse elemento histórico, né? Esse elemento histórico do desenvolvimento da democracia no mundo e, em particular, também no Brasil. Vamos lembrar aí que de 1889 até 1945, somente 5% da população brasileira participava do processo eleitoral. Esse número aí vai crescendo gradativamente. Lá por volta de 1980, somente 47% da população participa do processo eleitoral, que só vem aumentar efetivamente, né, lá pelos idos de 2006, né, quando aí 70% da população brasileira participa efetivamente do processo eleitoral. Ah, professor, e que diferença faz isso? Percebam, meus jovens, que é fundamental a gente tentar juntar todos esses elementos e características, né, para fazer uma análise mais depurada, mais afinada, mais certeira da democracia brasileira e desse seu desenvolvimento, para a gente sair daquele lugar comum, né, daquelas frases, inclusive, muito comuns dentro do senso comum, que colocam, por exemplo, que o problema do Brasil seriam as pessoas que não sabem votar. Percebam que se a gente faz essa reconstrução aí só do século XX, lá de 1900 até os anos de 2000, a gente consegue perceber que efetivamente poucas pessoas participavam efetivamente do jogo político. Então daí a gente já pode depreender, a gente já pode aí refletir de que efetivamente o problema não eram as pessoas que não sabiam votar. Afinal, durante todo o século XX, poucas pessoas participavam do jogo político, mesmo que lá desde 1926, uma das grandes discussões que se tinham eram os maus políticos, ou a corrupção, ou elementos que às vezes surgem para a gente agora como novos, mas na verdade já estavam presentes, né? Já participavam da vida pública do Brasil, antes mesmo da grande maioria da população participar efetivamente desse processo eleitoral. Outro processo muito importante que vira e mexe surge nas discussões, nos jornais, para vocês que gostam e assistem sempre também, é o tal do amadurecimento da democracia, né? O amadurecimento das instituições democráticas. Percebam que se a gente for refletir sobre o Brasil aí no século XX, a gente vai chegar a algumas conclusões. Primeiro, que aí talvez nunca tivemos mais de 30 anos de estabilidade democrática, como temos hoje, inclusive. Ameaçada, porém, temos hoje, né? Pensemos aí no Estado Novo, com Getúlio Vargas, a partir, né, do golpe de Estado, da implementação do Estado Novo. Aí, com o final em 45 do Estado Novo, já em 64, há um golpe militar, consequentemente, a instauração da ditadura militar a partir de 1964 e o seu enrijecimento, né, do regime militar a partir de 68 com o AI-5, e que volta com o período de redemocratização na década de 80. Percebam que esses movimentos que fazem com que a política brasileira, a democracia brasileira esteja em constante ameaça, muitas vezes tem do outro lado uma reação por parte de movimentos sociais, por agrupamentos políticos, que reivindicam mais direitos, né, que reivindicam mais participação. Mas o fato é que ao longo do século XX podemos aí ver várias nuances de idas e vindas da democracia brasileira, o que aponta inclusive ao contrário do que seria ideal, que seria o amadurecimento
da própria democracia enquanto um regime igualitário, enquanto um regime que pregasse, né, em tese, a liberdade entre os indivíduos e, acima de tudo, a justiça social. Percebam que o nosso encontro a partir daqui vão ter dois eixos centrais. O primeiro vai ser uma exposição rápida, né, sobre aí a conformação dos partidos, né, e da lógica partidária ao longo do século XX no Brasil. E um segundo ponto, a gente refletir um pouco sobre os vícios e desvios da própria democracia brasileira ao longo desse período, certo? Em primeiro lugar, cabe a gente pensar dos partidos políticos até 1930, né? Como é que funcionavam esses partidos? Normalmente eles estavam vinculados fortemente a oligarquias locais, né? Ou a poder locais. Vale lembrar, por exemplo, a tal da política do café com leite, né? Muitos desses partidos estão vinculados aos interesses escusos, né? Estritos e particulares dessas oligarquias. Percebam que o projeto, né? Muitas vezes o projeto de país desses partidos estão muito mais relacionados aos interesses das classes às quais eles representam, né? Somente, né? Não há um projeto geral, ou mesmo como discutimos em outros encontros, relacionado talvez a um projeto de reparação a pessoas que escravos, né? Os filhos, os descendentes desses indivíduos que foram escravizados. Muito pelo contrário, né? São projetos políticos voltados somente ao seu grupo. Passado aí o Estado Novo, que vai de 37 até 45, a gente pode listar alguns partidos que tomam algum protagonismo no cenário nacional. O primeiro deles é a UDN, ou a União Democrática Nacional, que aí representa principalmente a burguesia industrial e as classes médias urbanas. O segundo partido é o Partido Social Democrático, ou PSD, que representava os setores rurais ou semi-rurais do Brasil. E o terceiro é o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que representava o sindicalismo e o movimento trabalhista, né? Esses partidos aí, eles eram que conformavam a política no cenário nacional e, não menos importante, existia um quarto partido que era muito importante à época, que era o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que tem uma forte influência, né, como o nome já indica, da União Soviética e da implementação lá do Estado Socialista que discutimos no encontro anterior, né? E é muito importante para pensar que o PCB ele tinha um forte enraizamento social no Brasil. Não à toa, o PCB tem várias idas e vindas, né? Em determinados momentos é legalizado, em determinados momentos é cassado, porque, obviamente, né, o Estado brasileiro naquela época, a última coisa que se queria era o estabelecimento de ideias comunistas no território nacional. Inclusive, e não menos por isso, em 1947 o PCB é cassado e cai na ilegalidade, por mais que grande parte dos seus militantes e correligionários partidários hajam pela clandestinidade, ou seja, por fora da legalidade. E aí, com o golpe militar de 64, o que ocorre efetivamente é uma cassação a todos os partidos políticos, né? Se cria uma nova conformação partidária no Brasil, que é composta basicamente por dois partidos. A Arena, que é o partido da ditadura, né? O partido aí dos militares, que defende os interesses dos militares, e do outro lado nós temos o MDB, né? Que na verdade é uma oposição, mas em alguma medida também é controlada pelos militares. É aí alguma medida para fazer esse jogo, né, como se efetivamente houvesse algum nível de democracia ou de política nacional, quando na verdade ambos os partidos eram controlados pelos militares. Um mais, outro menos, mas ambos eram controlados pelos militares. Vale lembrar alguns elementos desse período, que era a extrema repressão e censura, né? Hoje, por exemplo, nós nascemos, grande parte de vocês, aí no final do século XX ou já nos anos 2000. E nesse período, inclusive, é muito comum nós emitirmos nossa opinião. Por exemplo, no Facebook, numa sala de aula, mesmo que online, né? No Twitter, no WhatsApp, enfim. Em qualquer lugar nós podemos expor nossa opinião com base nessa possibilidade de nós não vivemos dentro de uma censura, né? E vivemos, obviamente, numa liberdade de expressão. Porém, por outro lado, todavia, né, se a gente pensar em a ditadura militar, não era isso que ocorria. Se alguém, por exemplo, um aluno, como qualquer um de vocês que possam estar assistindo agora, ou uma aluna, postasse algo que repreendesse o regime, que criticasse o regime, vocês seriam humildemente convidados para comparecer a uma delegacia mais próxima da sua casa para prestar depoimento, né, e falar por que você está criticando ou anda criticando o determinado governo militar, certo? É um elemento muito importante isso, porque parece que a liberdade de expressão, ela sempre existiu aqui, né, no mundo onde nós vivemos, quando na verdade não, né? Quando na verdade
né, foi inclusive reconquistada a duras penas com o movimento de redemocratização. E aí, partindo já para esse segundo ponto, nós podemos pensar aí o conjunto de movimentações, né, a partir dos agrupamentos sociais, dos movimentos sociais, dos grupos políticos organizados, pela redemocratização no Brasil. Lembremos aí que a perseguição do governo militar, que inicia na década de 70 e se aprofunda fortemente na década de 60, sufoca grande parte dos opositores do regime, né? Obviamente que eles não somem, né? E aí, no início da década de 80, final da década de 70, passam a se organizar principalmente os trabalhadores a partir da região do ABC paulista, mas não somente, né? Trabalhadores camponeses, enfim, das grandes cidades, que passam a protestar e a exigir a redemocratização do país. Ou seja, esses movimentos sociais eles são fundamentais para a gente refletir sobre esse período de redemocratização. Perceba que a cidadania, né, e aí particularmente a democracia, ela não é algo que nos é dado, né? Não vem um presente, um lacinho, tome aqui a democracia, pode fazer dela o que você bem entender. Muito pelo contrário. A democracia ela é sempre arrancada, né? É um direito conquistado a duras penas. E não poderia ser diferente pensando aí no Brasil na década de 80, que esse processo de redemocratização só acontece e só ocorre efetivamente a partir da disposição desses movimentos sociais por lutarem pela democracia. E com essa redemocratização, o que ocorre, de fato, é um crescimento, né, da quantidade de partidos. Né? Partidos esses que vão crescendo, vão se fundindo, vão se dividindo, vão surgindo novos. Tudo isso só foi possível a partir desse processo de redemocratização. Né? Voto livre, voto direto, eleições diretas, né, onde efetivamente nós possamos votar em nossos candidatos, né, não votar em candidatos que decidam quem será o presidente, quem será o governador, enfim, né, mas eleições diretas de fato. E esse elemento é muito importante para a gente capturar esse elemento histórico, né, esse elemento histórico que só é possível pensar a democracia no Brasil, ou onde ela chegou, através dessa luta desses movimentos sociais e agrupamentos políticos pela reabertura e democratização do Brasil. E aqui, pessoal, eu queria refletir um pouco com vocês sobre essa relação entre Estado e sociedade no Brasil. Como já disse em outros vídeos, inclusive, problemas complexos, eles exigem respostas complexas, né? Eles exigem que nós reflitamos efetivamente sobre a realidade do Brasil, que não pode ser depreendida, né? Não pode ser descoberta somente com o ano 2021. Ela só pode efetivamente ser compreendida se nós fizermos esse esforço histórico, né? Como já vemos fazendo até aqui, de refletir que para chegarmos no grau que nós estamos, né, de desenvolvimento democrático, só é possível através dessa linha de desenvolvimento histórico. Né? Então, cabe a gente pensar sobre a democracia no Brasil, nessa relação entre Estado e sociedade, primeiro com o elemento dos acordos institucionais. Né? Se a gente for pensar que passando pela independência, pela proclamação da República, né, pelo Estado Novo, também pela ditadura militar e a própria redemocratização, apesar de, obviamente, haver participação popular, como eu acabei de falar sobre a redemocratização, mas em grande medida ocorrem sempre acordos pelo alto, né? Acordos que efetivamente não levam com que o conjunto dos trabalhadores da população possam decidir o seu caminho, né? Decidir o seu rumo. Vale lembrar que a ditadura militar foi instaurada, né, a partir da invasão do Forte de Guanabara pelos militares, consequentemente pelo cercamento do Brasil, pelo enrijecimento do regime, né? E pensar que a própria redemocratização ela passa pela lei da anistia, né? Que aí vai anistiar os torturadores, os estupradores, né? Os assassinos que exterminaram pessoas durante a ditadura militar. Se a gente for pensar, por exemplo, que na Argentina e no Chile, nossos vizinhos, né, só a título de exemplo, essas pessoas que torturaram, né, que mataram e assassinaram pessoas, elas foram condenadas, né, esses generais, esses militares. E aqui no Brasil, ninguém, né, absolutamente ninguém, foi condenado por esses crimes bárbaros durante a ditadura. Então, é um elemento muito importante para a gente pensar como ocorrem esses acordos, né? Como ocorrem essas transições no Brasil de um regime para o outro. Um outro elemento muito importante para a gente pensar é a violência institucional do Estado para com a sociedade. Não é verdade dizer que o brasileiro, ou os brasileiros como um todo, né, são um povo passivo. Né? Isso não é verdade. Né?
Os brasileiros, em grande medida, ao longo da história, provaram através de revoltas, rebeliões, etc., né, motivos e razões para quais lutar, né? Lutar para adquirir democracia, para adquirir mais direitos. Porém, entretanto, todavia, o Estado brasileiro sempre teve um pulso muito firme, né, para atacar com extrema violência todos esses tipos de revolta. Só a título de exemplo, podemos pensar a Revolta dos Búzios, que pedia nada mais, nada menos do que a abolição da escravidão e a institucionalização de uma república no Brasil, né? E o que aconteceu com os líderes revoltosos dessa revolta que aconteceu aqui em Salvador? Aconteceu, obviamente, que os 4 foram decapitados, né, e foram esquartejados e tiveram restos mortais de seus corpos espalhados por todo o centro da cidade. Às suas famílias foi deferido a injúria eterna, né? E através da injúria eterna, nenhum filho, nenhum descendente desses revoltosos, desses líderes da revolta, poderiam ter qualquer cargo público, né? Poderiam participar da vida política, enfim. Percebam que a violência ela é um traço constitutivo da sociedade brasileira, e particularmente do Estado brasileiro. E isso sem entrar no mais absurdo, na violência mais absurda que nos compõe enquanto povo, que foi os mais de 300 anos de escravidão, né? Então é um elemento muito importante para a gente pensar que a violência do Estado para com a sociedade ela está presente e é viva, né, ao longo da história do Brasil. E aqui queria fazer uma reflexão curiosa com vocês, que é o seguinte: se a gente for refletir quem é o causador, talvez quem seja o principal agente do problema pelos quais a nossa sociedade brasileira passa. Muitos de nós poderíamos indicar quem? São os governantes, é o Estado, etc. Mas existe uma segunda questão, que é quem é ou quem seria esse sujeito responsável por resolver esses problemas? Muitos de nós também responderíamos o Estado, né? Esse elemento é importante de refletir pelo seguinte: porque nós somos o Estado em alguma medida, né? Somos nós que, em tese, através de uma democracia, mesmo que representativa, o poder emana do povo, né? Então seríamos nós aqueles e aquelas a decidirmos os rumos e a função, né, e as prioridades do Estado. Mas por que não somos? Percebam que nessa reflexão inicial sobre de quem é a culpa e quem pode resolver, nós colocamos o Estado enquanto ente alheio a nós mesmos, né? Então ele o Estado ele funciona não enquanto fruto da vontade do povo. Ele funciona enquanto algo alheio e à parte da sociedade. E esse elemento só é possível a gente refletir através de um elemento que se chama a privatização do que é público. Professor, o que é privatização do público? Perceba, meus jovens, que desde as Sesmarias, desde a implementação aqui depois do Tratado de Tordesilhas e a divisão das capitanias hereditárias, aqueles que assumiram esses terrenos no Brasil, eles não tinham nenhum compromisso de desenvolvimento do seu território, né? Ou seja, quando eles vieram para cá e assumiram essas faixas de terra que lhe foram atribuídas, eles tinham um único objetivo: explorar, povoar, né? Na verdade, explorar mais do que povoar, né? E não tinham nenhum compromisso com esse desenvolvimento. É pensar que o Estado, em grande medida, ele só age através da apropriação do bem que é público pelo privado. Então, grande parte, né, dos governos, aí, pensando no século XX somente, né, a partir ali da República do Café com Leite, depois pelo Estado Novo, pelos próprios militares, em alguma medida, a gente pensar que quem ocupa esse lugar ocupa justamente para se apropriar do bem público, né, através de interesses privados. Professor, isso influenciou o que na minha vida? Influencia, meus jovens, que aqueles e aquelas que ocupam o lugar de governante, né, de governante no Estado, de posição de direção do Estado, ao invés de buscar soluções coletivas, né, ou soluções sociais, ou soluções públicas para o Estado brasileiro, procura somente beneficiar pequenos grupos. E esse elemento é muito importante porque grande parte das políticas sociais, elas surgem daí, e dependentes daí também, que o quê? Que elas se tornam favores, né? Elas não se tornam uma obrigação do Estado. Muitas das vezes elas surgem na nossa vida enquanto uma matrícula numa escola, que hoje inclusive já é extremamente informatizada, né? Hoje ela ocorre de forma imparcial, né? Você consegue chegar numa escola, você consegue pegar uma fila, você consegue, enfim, fazer sua matrícula, independente de quem você seja, né? Mas ao longo do século XX, mesmo na década de 60, 70, para se conseguir uma matrícula na escola era um suar de camisa enorme, né? Afinal, a educação, à época, era tida inclusive como um favor.
E aí, conectada diretamente com essa privatização do que é público, surge o nosso segundo elemento, que é o clientelismo, muito associado aí à política do favor, que na verdade influencia diretamente a relação entre aqueles que detêm o poder político e aqueles que detêm o poder econômico. Muitas das vezes, as empresas ou os interesses particulares apoiam aqueles que têm o poder político justamente para tirar benesses, e benefícios e privilégios do Estado brasileiro. Isso pode parecer algo muito distante, talvez lá desde do Brasil colônia, mas ainda é muito presente hoje. Pensem que durante um processo eleitoral, por exemplo, determinados agrupamentos econômicos apoiam determinados candidatos para, ao ser eleitos, extrair benefícios e privilégios a partir dessa eleição. Podemos pensar os bancos, por exemplo, ou mesmo no campo do agronegócio, onde o agronegócio apoia determinados candidatos para ter algum retorno desses candidatos ao serem eleitos, como, por exemplo, a redução de determinados impostos, a redução de determinadas leis que impedem com que eles, por exemplo, desmatem a Amazônia ou o Pantanal. Enfim, nós podemos pensar em infinidade de coisas nessa relação clientelista, onde aqueles que detêm o poder econômico apoiam os que detêm político, e vice-versa, justamente para dessa relação extrair benefícios privados. E isso, em alguma medida, também colabora com a conformação do que fica considerado, o chamado no Brasil, de um capitalismo sem possibilidade de prejuízo. Porque mesmo quando há uma crise, quando há um quebra do sistema, enfim, o Estado brasileiro está ali para dar o suporte, como vimos inclusive na nossa discussão de um vídeo aqui no canal sobre neoliberalismo, onde o governo brasileiro em 2017, só a título de exemplo, injetou e isentou grande parte do empresariado em mais de 354 milhões de reais a partir de dívidas trabalhistas, etc. O terceiro ponto, também que ajuda a gente a refletir bastante sobre o Estado brasileiro e a sociedade, envolve justamente o nepotismo e a corrupção. O nepotismo, que é o favorecimento de parentes, conhecidos, através de cargos públicos, E essa relação ela é muito presente ao longo da história do Brasil, onde aqueles agentes públicos, políticos em grande medida, terminam por empregar a família toda, os filhos inclusive, dentro da política, fazendo com que essas figuras se beneficiem de forma particular do bem público que é o Estado brasileiro. Um outro ponto, que aí eu acho que muito provavelmente vamos discutir no outro vídeo mais na frente, que envolve justamente a corrupção no Brasil. A corrupção, quando nós discutimos, e se discute normalmente em grupo de WhatsApp, internet, etc., envolve praticamente, fundamentalmente, uma relação moral, ou seja, onde um indivíduo comete um ato infracionário, por isso deve ser julgado, porque o erro está presente justamente nesse indivíduo, localizado nesse indivíduo ou no grupo de indivíduos. Mas o que é fundamental aqui a gente refletir é o seguinte, quando nós discutimos a apropriação do privado pelo público e essa relação que se estabelece no Estado brasileiro através dessas elites, com interesses econômicos diversos, a conclusão que nós podemos chegar é que a corrupção no Brasil é sistêmica porque é justamente como funciona o governo e o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele funciona nessas bases, que inclusive, já pensar justamente a relação do clientelismo, entre a relação de quem detém o poder econômico e quem detém o poder político, talvez seja a principal causa da corrupção. Então, veja, não é um problema meramente individual do indivíduo que moralmente age diferente do que deveria agir. Na verdade, isso é um problema, mas centralmente o problema está justamente no sistema, no sistema que quem detém o poder econômico ou aqueles grupos que detêm o poder econômico influenciam diretamente na direção do Estado brasileiro. E daí podemos chegar no nosso último ponto, que é a despolitização e a política como foco. Como vimos, o Estado neoliberal coloca a economia enquanto algo superior à política. A economia ela passa a influenciar a política de tal modo que grande parte das medidas que são tomadas pelos governadores, pelos prefeitos, pelo presidente, enfim, pelos agentes políticos efetivamente, eles passam única e exclusivamente através desses interesses econômicos de grupos alheios ao Estado, que veem no Estado a possibilidade de tirar benefícios e privilégios.
né? E justamente deste elemento do Estado neoliberal, como já vimos inclusive com foco no indivíduo, né, surge esse elemento de despolitização, ou seja, grande parte da população brasileira, quando vai se integrando ao processo eleitoral para poder votar, para poder decidir, etc., né, muitas das vezes se depara com figuras, né, com indivíduos que se colocam enquanto candidatos, mas não enquanto políticos propriamente, né? Se colocam enquanto gestores, né? Gestores da coisa pública. Mas observe, a gestão ela passa justamente por escolhas políticas, né? O gestor, né, essa ideia da administração de uma empresa para dentro do Estado, é como se o gestor tivesse que gerir, né, aquelas verbas, né, ou gerir o Estado somente a partir do que lhe é dado, sem uma opção política para tal, né? Mas veja, no Estado é justamente o inverso. É através das escolhas políticas desses governantes que pode, muitas das vezes, sobrar ou render mais dinheiro para determinado campo social ou para outro, né? Então, quando você faz, por exemplo, uma escolha de isentar 354 milhões de empresas e, por outro lado, você cria um teto de gastos, ou seja, que o Estado só pode gastar determinado valor, no máximo, né, com a educação e saúde, você está fazendo uma escolha política. Não é uma escolha meramente de gestão. É uma escolha política de fato. Então esse processo de despolitização, né, que surge fortemente, inclusive através do Estado neoliberal, é que traz várias mazelas para a gente pensar justamente essa relação de políticas públicas do Estado para com a sociedade brasileira. E por fim, pessoal, chegando aí ao final do nosso vídeo, queria dizer primeiramente que esse debate, essa discussão que fizemos até aqui, ela não tem como se esgotar em um único vídeo, certo? Ela sempre vai retomar, e eu acho que a ideia da sociologia, né, e a proposta da sociologia, enquanto uma ciência que investiga as relações sociais, ela é muito importante e fundamental para a gente ir mais a fundo no problema, né? Não é aquela corrente de zap com 100 caracteres, ou um Twitter, inclusive, que vai conseguir desvelar o conjunto dos problemas que a sociedade brasileira e a relação entre Estado e sociedade no Brasil, ela se conforma, né? Como ela se conforma. Então é muito importante a gente refletir do potencial da sociologia justamente em fazer essa investigação mais profunda da nossa realidade. Dito isso, eu queria levantar duas questões que estão conectadas, né? Intimamente conectadas, e que são muito importantes para a gente refletir o que foi exposto, né? A partir do que foi exposto até aqui. A primeira questão é o personalismo na política brasileira e a democracia representativa, e a segunda são os mecanismos para a participação política. Veja, muitas das vezes, né, quando nós votamos ali num candidato ou numa candidata, nós votamos a partir de quê? A partir daquela figura, né? Então, essa ideia de personalismo é uma ideia de que você vai votar naquele ou naquela, seja para prefeito, para governador, para presidente, ou até mesmo um parlamentar, como sendo aquela figura admitida por você enquanto a figura possível, enquanto uma pessoa que vai exercer o cargo da melhor forma possível. No entanto, é importante a gente refletir que quando a gente vota em determinado candidato ou determinada candidata, a gente não está votando única e exclusivamente naquela figura, naquele indivíduo. Nós estamos votando ali no espectro ideológico, nós estamos votando num partido, nós estamos votando em interesses que vão muito além daquele indivíduo. E essa relação personalista da política brasileira é um elemento que nos acompanha há muito tempo, né? Principalmente aí depois do processo de redemocratização. E esse elemento está conectado diretamente ao segundo, que envolve justamente a democracia representativa, né? Quando nós votamos nessa figura, quando nós votamos nesse candidato e ele é eleito, é como se nos próximos 4 anos ele não tivesse nenhum compromisso com aqueles e com aquelas que votaram nele. Muitos de nós, inclusive, bem verdade, terminamos por esquecer em quem votamos no processo eleitoral, justamente por votar uma figura que talvez tenha uma boa influência no bairro, talvez porque minha mãe ou meu pai vai votar, porque um conhecido mandou no zap que é gente boa, quando na verdade aquela figura vai agir por interesses não somente motivado através das suas boas intenções, mas vai agir muitas das vezes a partir dos interesses partidários, o que, observe, não é um problema a ver por partidos, não, muito pelo contrário, né, não é um problema a política se estruturar em alguma medida através de partidos. O que é fundamental é que a gente se aproprie desses mecanismos e como eles funcionam. Ah, professor, então diga aí um mecanismo, por exemplo. Nós podemos pensar, a título de exemplo, justamente plebiscitos, né? O que são plebiscitos?
Plebiscitos podem ser organizados por entidades da sociedade civil, plebiscitos podem ser organizados a partir, inclusive, das câmaras de vereadores, do legislativo, etc., né? Que pode pensar em pedir à opinião pública a sua opinião sobre determinada temática. A título de exemplo, como já citei, né, o teto de gastos, né, ou a PEC do teto de gastos, que limitaria os investimentos em saúde e educação e nas áreas sociais como um todo, pelos próximos 20 anos, na verdade pelos próximos 15, né, porque já foi aprovada em 2016. Grande parte da população brasileira, estima-se que aproximadamente 60% da população brasileira era contrária à aprovação dessa PEC. No entanto, ela foi aprovada à revés, né, à revelia da nossa vontade ou da nossa escolha. Está aí uma possibilidade, por exemplo, de consultar a população brasileira e saber, e aí, população brasileira, o que é que você quer de fato? Isso vale para essa temática, mas vale para tantas outras, né? Então, propor uma maior participação, né, democrática nos processos decisórios é, acima de tudo, ouvir a população geral, o conjunto dos trabalhadores, de entidades que possam contribuir para o debate, para que a gente possa avançar no amadurecimento, né, desse processo que é o próprio desenvolvimento democrático. E aqui chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Pode sair nos comentários que assim que possível eu respondo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as novas notificações. Por hoje é isso, vamos nessa e até a próxima.